Boa tarde, e vamos a mais um vídeo agora segunda-feira. Lembrando que à noite tem a previsão estendida. Esse é do centro-oeste, sudeste e norte do Brasil. O do nordeste e o do sul vem depois. Então não deixe de se inscrever, acionar o sininho. Temos aqui os vídeos do Peter e aqui os nossos do Brasil. E aqui estão os diversos vídeos. Antes de mostrar aqui, vamos mostrar primeiro aqui a imagem do radar. Ó, nós temos áreas de chuva começando a se formar aqui na região norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, ao sul de Rondonópolis. Pega aqui, ó, essa parte aqui de São Paulo, entre a região de Ribeirão Preto, São Carlos, Poços de Caldas, já em Minas, perto ao norte de Campinas, aqui ao norte da Grande Florianópolis, em direção a Taubaté. Algumas chuvas que podem ser até fortes aqui entre a Serra e a cidade do Rio de Janeiro, no centro-sul do estado do Rio. Aqui também no norte do Espírito Santo, sul da Bahia. Algumas áreas aqui no norte de Minas Gerais. Enfim, nós estamos com chuva em várias áreas aqui até mesmo aqui ó, no sul da Bahia também está tendo alguma chuvinha e vai entrando depois mais lá para o norte. Para cá com certeza deve aparecer como de praxe aqui em volta de Manaus. Na imagem satélite a gente vê ó, bastante nebulosidade em toda essa região aqui, trazendo aí condições de instabilidade na área e ainda um pouco de tempo seco aqui na parte mais ao norte. Ó. Por enquanto a região aqui vamos ver, vamos desligar aqui para mim não me incomodar. Aqui na região boa parte do Amazonas, parte o noroeste do Mato Grosso, Rondônia, Acre, essa região aqui está tendo ainda tempo seco. Aqui também, ó, a região de Amapá, litoral do leste do Pará, Ilha do Marajó, essa parte aqui entre a parte norte do Pará, boa parte do Amazonas, aqui ó, que aparece ali ao norte no radar de Manaus. Vamos agora à previsão propriamente dita. Nós temos o que? De hoje para amanhã, áreas de chuva pegando aqui o Amazonas, principalmente essa região centro-oeste do Amazonas. Aqui em Manaus tem algumas pancadas isoladas, tanto hoje quanto amanhã. O Roraima também. Grande parte, ó, a metade norte do Pará, tempo seco. Alguma coisinha isolada no norte do Amapá, mas tempo mais seco nessa área aqui do Pará e centro-sul do Amapá. No Pará fica com chuva mais concentrada aqui na metade do estado, em direção ao sul. Aqui nós temos pancadas isoladas de chuva e alguma coisinha aqui na fronteira com as Guianas e Suriname. Aqui o Rondônia também, o Acre praticamente nada de chuva no momento, pode ser que venha formar entre a tarde, final da tarde e noite de hoje, ou amanhã, terça-feira. Venezuela e Colômbia, onde está mais instável, com chuva e trovada, principalmente agora à tarde e noite. Pegando aqui menor chance aqui a região do Equador, o norte do Peru, toda a parte da cordilheira do Peru dos Andes em direção ao Brasil, algumas pancadas isoladas. Na costa pacífica, como de praxe, tempo seco. A Bolívia também tem algumas pancadas de chuva, pegando principalmente essa faixa central aqui da Bolívia, onde pode ter chuva ou trovada agora no decorrer da tarde e noite, de repente até alguma pancada mais forte. Esse norte da Bolívia, talvez amanhã, alguma pancada isolada, assim como Rondônia também, talvez amanhã ou mais à noite de hoje, alguma pancada isolada. No Mato Grosso, nós temos pancadas de chuva nessa parte norte do Mato Grosso, daqui ó, desde a divisa do Pará até a divisa com o Mato Grosso Sul, toda essa faixa central aqui do Mato Grosso, nós temos pancadas de chuva pegando também aqui na divisa com Goiás. Então, a metade leste do Mato Grosso está indicando algumas pancadas de chuva. Vamos aqui agora diminuir. Aqui ó, aqui a região do Goiás também, pancadas de chuva, principalmente no centro do Goiás, entre hoje e amanhã. Aqui o norte do Mato Grosso, essa instabilidade pode avançar nesse sentido. A parte centro-sul, é pouca chance de chuva, tá mais para não ter. A região de Campo Grande para o norte, pancadas isoladas. De Campo Grande para o sul, dificilmente. Paraguai também, mais a parte norte do Paraguai com a Bolívia. Norte Paraná, dá uma parada hoje. Essa chuva aqui provavelmente deve ser alguma coisinha amanhã. São Paulo está tendo aqui, ó, toda essa faixa aqui está tendo algumas pancadas de chuva agora de tarde e vai ganhando um pouquinho de força, ficando mais à noite. E avança aqui, ó, Triângulo Mineiro, algumas pancadas isoladas de chuva hoje e muita chuva nessa faixa aqui de Minas, perto de BH, em direção ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro. Tem pancadas de chuva e trovada, algumas áreas aqui no norte e nordeste de Minas, menor chance aqui no noroeste.
muita chuva aqui no Espírito Santo, metade norte do Rio. O Rio de Janeiro como um todo pega a região da capital, tanto hoje quanto amanhã, mas maior atenção nessa área vermelha aqui do mapa, que é o Espírito Santo, e a tendência do Espírito Santo aqui em Minas Gerais também com condições de chuva e trovada, especialmente essa área aqui do Espírito Santo, pegando aqui a Grande Vitória. Então atenção de hoje para amanhã, podendo ter alguma chance de alguma instabilidade, alguma coisa mais forte, isolada. E no Rio, pegando até aqui o litoral norte de São Paulo. Dá para ver que grande parte da região sudeste tem instabilidade, até esqueci aqui o Tocantins. Aqui ó, o Tocantins também está indicando chuva, principalmente nessa faixa central, deve pegar a região de Palmas, pouquinha coisa aqui no norte e alguma coisa aqui no sul, e avança até aqui, ó, pegando entre o Maranhão e Piauí com algumas instabilidades. Já de hoje até quinta-feira, nós temos chuva pegando aqui, ó, formando quase um corredor de umidade entre a região do Amazonas, já aumenta a condição de chuva em Rondônia. Boa parte do Mato Grosso também aumenta a condição de chuva. Aqui nessa área do centro-sul do Pará também tem chuva. Aumenta a condição de chuva no Tocantins, tirando um pouquinho o norte. Essa região aqui do Pará e Amapá continua com pouca chuva no decorrer dessa semana, né? Pelo menos até quinta-feira. Na terça, quarta e quinta aumenta a condição de chuva aqui em Roraima. Pouca coisa aqui entre as Guianas e Suriname. Aqui na região da Venezuela, pancada isolada de chuva, diminui a condição de chuva na Colômbia, diminui aqui na região do Peru, em direção à Bolívia, tu vê que diminui a condição de chuva aqui, talvez seja mais nebulosidade de chuva em toda essa região aqui mais verde do mapa. Nesses pontos aqui, algumas pancadas fortes, próximo aos Andes ou em cima dos Andes. E aqui no Mato Grosso melhora a condição de chuva, grande parte do Mato Grosso, ó, daqui para cá, só a região do Pantanal é que não está indicando muita chuva. Tem pancadas principalmente na metade norte de Rondônia, continua com pouca chuva no Acre. O Amazonas é bem irregular, tem locais com chuva, locais sem chuva, principalmente aqui o centro-sul. O Pará mais a parte sul. Pegando mais aqui, a gente vê, ó, volta a ter instabilidade aqui no centro-oeste e sul de Mato Grosso do Sul, todo o Paraguai. Isso aqui provavelmente entre decorrer da quarta para quinta-feira. Terça-feira é tempo mais para bom nessa região. Terça e quarta, de quarta à noite para quinta, começa a ter condições de chuva nessa região aqui. Aqui no Paraná também. Na terça ainda tem pouca chuva, mas na quarta, noite e quinta. São Paulo dá uma trégua, talvez pancadas isoladas entre terça, quarta e quinta. Aqui também dá uma trégua, pode ter alguma chuva isolada. Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas, toda a divisa com São Paulo. Pode ser que dê alguma pancada mais isolada entre a terça, quarta e quinta-feira. Mantém a condição de chuva aqui na região de Goiás, onde tem uma condição maior de chuva, boa parte do estado, incluindo Brasília e Goiânia, melhora a condição de chuva na metade norte de Minas e na metade leste de Minas, toda essa faixa aqui de Minas Gerais, o noroeste, norte, nordeste, centro, leste e quase sul de Minas, toda essa região aqui tem pancadas de chuva e trovada entre essa terça, quarta e quinta-feira. Continua com muita chuva aqui, ó, entre o leste de Minas e principalmente Espírito Santo e sul da Bahia. Muita atenção no Espírito Santo. Essa chuva aqui pode aumentar bem o nível dos rios em várias bacias do estado, podendo trazer algum transtorno, além do risco de deslizamento, queda de barreira e um atrapalho geral na agricultura, deixando condição ruim para tratamento, plantio, enfim, atrapalha. Excesso de chuva também atrapalha. Continua com chuva aqui na metade norte do Rio de Janeiro, enfraquecendo, mas ainda pode ter uma ou outra pancada forte. Diminui a condição de chuva no Rio, talvez ali na quarta e quinta até não tenha, e nessa parte aqui pode ter chuva, pode, mas é pancadas bem isoladas. E aqui começa até outra instabilidade que vai dar origem a uma frente fria, que vai avançar nessa região entre quinta e sexta-feira. Aqui nos próximos 10 dias, aí vê que, olha, um verdadeiro corredor de umidade formando desde da região amazônica, centro-oeste e sudeste do Brasil. Todos os países ao norte do Brasil têm chuva, aumenta aqui na Guiana e Suriname, boa parte do Pará nesses próximos 10 dias tem bom volume de chuva, principalmente da metade para o sul, continua com pouca chuva entre a região de Belém, Marajó, centro-sul do Amapá, essa partezinha aqui do Pará, melhora a chuva aqui no norte do Amapá, chove bem em Rondônia, em Roraima, bem no Amazonas, Acre, Rondônia,
quase todo o Mato Grosso com chuva, até melhor aqui no Pantanal. Todo esse volume de chuva nessa região aqui vai ser uma bênção para diminuir os focos de incêndio, acabar com os incêndios, melhorar a qualidade do ar e principalmente trazer uma queda na temperatura. Pode ter algumas trovadas fortes nessa semana e dentro desses 10 dias não se descarta alguns temporais que venham trazer algum problema aqui no Goiás, Tocantins, Goiás e principalmente aqui no Sudeste, por ser uma região muito populosa. Tu vê que de maneira geral, da Cordilheira dos Andes, Bolívia, Peru e Equador, em direção ao Brasil, chove bem nesses 10 dias. Na costa pacífica continua seco e aqui na região do deserto de Atacama. Aqui mais próximo do Brasil, aqui na região central, Brasília e Goiânia, chove bem, todo o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, volta a chover bem nesses 10 dias aqui no Paraná, São Paulo, principalmente aqui em Minas, do centro para o litoral de Minas, muita chuva acumulada aqui no Espírito Santo. Essa área aqui pode ter de 100 a 200 milímetros de chuva em 10 dias. Chove bem aqui no norte do Rio, na capital, enfim, todas as regiões, principalmente o Sudeste, mas o Centro-Oeste também, com bons volumes de chuva. Ela avança também aqui no Nordeste, que vai ter boas notícias quando a gente for fazer o vídeo. Então toda essa área aqui, em 10 dias terá bastante chuva. Não dá para garantir que não pode até ser todo dia uma chuva ou 1, 2 ou 3 dias sem chuva, mas de agora, do dia 11 de outubro até o dia 20 de outubro, teremos bom volume de chuva em todo o norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. Tanto que as anomalias, de maneira geral, estão o quê? Acima da média em grande parte. No Amazonas, bem irregular. Aqui no norte, na Colômbia, Peru, Bolívia também, mais abaixo da média do que acima. No Mato Grosso, a região aqui do Pantanal continua abaixo da média e o centro-norte do Mato Grosso do Sul. Grande parte do Mato Grosso acima da média, Rondônia, boa parte do centro-sul do Amazonas, grande parte do Pará, Tocantins, Goiás, uma pequena área da Bolívia. Para o plantio da safra de verão, o andamento do plantio segue ritmo forte, condição boa. Para o desenvolvimento das plantas também, recuperação de pastagem, desenvolvimento das que foram plantadas agora, enfim, tudo que é relacionado ao desenvolvimento de plantas de verão, culturas de verão e pastagem, vai ter uma situação muito boa em toda essa região aqui. Nessa área do Sudeste nem se fala, né? Espírito Santo é o estado que tem um desvio mais positivo de chuva. Chove bem em todo o Espírito Santo, pode dar até problema. Nessa área aqui também poderemos ter transtornos nessa faixa centro-leste de Minas, pegando inclusive BH. Tem que ficar bem atento a população de BH em relação aos morros, esses rios que pode ter nesse período de agora até o dia 20, um ou outro temporal, uma ou outra chuva forte que venha trazer transtornos em BH, na Grande Vitória, o Espírito Santo como todo, até o sul da Bahia com chuva forte, até que todo o centro-norte de Minas, que está com uma situação de seca grande, começa a reverter o quadro. E a bacia do São Francisco e depois aqui a bacia do Paraná. O centro-norte do Mato Grosso do Sul pode ter uma trégua na chuva, mas está com bom andamento, uma condição boa de umidade no solo em todo o estado, mais úmido aqui no centro-sul. Pode atrapalhar aqui o centro-sul do estado, fronteira com o Paraguai, divisa com o Paraná. Toda essa região aqui pode ter até excesso de umidade. Estado de São Paulo, uma situação boa, Paraná com excesso de umidade, Triângulo Mineiro, uma situação boa, Goiás, chove bem aqui na região do Distrito Federal, entre o Distrito Federal e Minas e Goiânia. Então, de maneira geral, dá para dizer que está muito bem o Sudeste também em termos de chuva. Temperatura o normal de sempre. Calor em toda essa região, amanhecer entre 23 a 27 graus de mínima em boa parte, um pouquinho mais fresco nessa área aqui mais azulada, de 22 a 25 graus, mas toda essa região aqui calorão, tirando aqui os Andes onde faz aquele calor habitual. Todas as capitais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste com calor. Aqui, nessa área aqui do Mato Grosso do Sul, até abaixo de 20, mais fresquinho aqui em Goiás, Distrito Federal e Goiânia entre 16 e 18, BH entre 16 e 18 graus, grande parte de Minas um amanhecer fresquinho, mais frio aqui no sul de Minas, abaixo de 10, nas serras do Rio, na Serra da Mantiqueira, na Serra aqui do Espírito Santo, Vitória entre 20 e 22, Rio entre 19 e 18, 20, São Paulo entre 16 e 18,
Aqui em Campo Grande, na faixa de 22, 24, mais fresquinho no centro-sul do Mato Grosso do Sul, abaixo de 20 em vários pontos. Agradável em São Paulo, dá uma refrescada. E aqui no centro-sul do Paraguai. O calor também dá uma diminuída, tu vê que já está sumindo aquele marronzão. Ainda faz calor nessa área aqui com 30, 34, 35 graus. Aqui no Tocantins também um pouco de calor, de 32 a 35, de 28 a 32 em boa parte de Goiás. Ainda um pouco quente aqui no Pantanal, de 33 a 36 graus, Cuiabá uns 35, 36, mas já diminuindo o calor, por quê? Porque está entrando umidade, fica mais fechado. Mais quente nessa área aqui que está mais seca, de 33 a 36 graus, e mais ameno em toda essa área amarela do mapa, onde não passa muito dos 28, 32 graus. Tu vê que fresquinho ó, em toda essa região aqui, que algumas semanas atrás estava na faixa dos 38, 42, agora está na faixa de 28 a 32 graus, bem mais agradável. Toda a metade norte e oeste de São Paulo, de 28 a 31 graus, São Paulo, capital, 23, 24, Rio de Janeiro, 24, 23, 25, Vitória também entre 23 e 25, BH de 28 a 30, mas já diminuiu, quente aqui nessa parte de Minas, 35, 36, mas de maneira geral deu uma boa diminuída e vai continuar diminuindo a temperatura gradualmente. Tanto que a anomalia nos próximos 10 dias está indicando o quê? Temperaturas de normal abaixo da média. Isso aqui é anomalia até o dia 25 de dezembro, 26 de outubro. Então nós teremos temperaturas abaixo do normal. Essa semana ainda fica um pouco acima, um pouco abaixo e vai caindo gradativamente. Aí quando chega ali de sábado, domingo para frente, reduz mais a temperatura. Por quê? Porque entra mais chuva e vai entrar um pouco de ar frio também. Vai dar uma esfriada nessa região aqui, não só pela chuva, mas a entrada de uma massa de ar frio. Aqui no sudeste, temperaturas abaixo do normal nesse mês de outubro, o Mato Grosso do Sul, Paraná, o Paraguai. Nessa região aqui, também influência de massas de ar frio que vão entrar agora no final dessa semana e semana que vem. Então, não só apenas pela chuva, mas por entrada de ar frio também. Nessa grande área aqui, é muito mais a chuva e um pouquinho de ar frio. Então vai ser um outubro bem fresquinho, diferente do ano passado, que foi um outubro quente. Esse ano não, esse ano o calor vai diminuindo e está indicando que boa parte da primavera vai ser uma primavera mais fresca na região. Isso pode atrapalhar um pouquinho a venda normal das roupas de verão, ajuda na venda, no restante da venda de roupa de frio, ajuda no consumo, de repente aumenta um pouco o consumo de cafezinho, diminui um pouquinho o consumo de bebidas frias, as bebidas quentes aumentam um pouco, principalmente aqui nas áreas de serra de São Paulo, sul de Minas, áreas de serra do Rio de Janeiro, porque vai dar uma queda. A pessoa vai sentir um pouquinho de frio nesses dias, principalmente de manhã cedo e à noite. Isso ajuda bastante a amenizar aquele calorão que vinha tendo. Então, esse resto de outubro, à medida que for avançando outubro, o clima vai ficando bem mais civilizado em toda essa região. Então, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, o canal do Peter Shaw, Ronaldo Coutinho, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar os nossos diversos vídeos. E à noite a gente tem a previsão estendida da Climaterra, Ronaldo Coutinho.